No dia que eu coloquei o meu aparelho, eu não conseguia fechar minha boca. Em cima era tudo pra frente e embaixo era tudo pra cima, entendeu? Então era uma coisa muito feia de se ver. O tempo de manutenção de cada dente pode variar muito, porque às vezes o seu dente não é tão torto, então você pode ficar um ano. Você não deve colocar o aparelho já pensando no momento que você vai tirar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Nick e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência usando aparelho. Então eu vou tentar focar em dúvidas que eu tinha quando eu queria colocar o aparelho, sobre, por exemplo, quanto tempo eu poderia ficar, o que eu senti no decorrer do tempo, se realmente vale a pena usar aparelho. E eu esperei muito por esse momento porque toda a manutenção que eu fazia, todo mês, eu tirava uma foto para ver como que tava ficando meu dente. Então aguarda aí que eu vou mostrar todas as fotos de como ficou o meu dente desde o começo até o final. Mas desde já, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta o que você achou no final dele, comenta se eu esclareci alguma dúvida que vocês tinham também, e o mesmo se vocês ainda tiverem alguma dúvida e precisarem que eu responda nos comentários. Desde pequeno eu sempre tive dentes muito tortos. Não sei se foi por causa de que quando eu era muito pequeno, eu acabei batendo minha boca. E os dois dentes de leite da frente era para ter caído, mas eles não caíram. E nisso nasceu esses dois dentes atrás deles. E aí eu tive que ir na dentista para poder fazer a extração desse dente, porque ele incomodava e ele era estranho também, né? Porque eu tinha 4 dentes aqui na frente, desnecessários. E aí depois que eu fiz a extração do dente, os meus dentes se entortaram demais, assim. Os meus dentes, eles ficaram muito tortos. Em cima era tudo para frente e embaixo era tudo para cima, entendeu? Então era uma coisa muito feia de se ver. Então eu sofri bastante bullying por isso, as pessoas zoavam eu, falava que eu precisava colocar aparelho, falava que meu dente era todo torto, que meu dente era dente de coelho, de cavalo. Eu tinha muita vergonha, né? Então por esse motivo, sempre quando eu sorria com a mão na boca para esconder os meus dentes. Eu lembro de uma situação no ensino médio quando falaram dos dentes da Christina Perri. Ela é uma cantora do pop e eu sempre ouvia as músicas dela, só que ela tinha os dentes de baixo muito tortos. Então sempre faziam aquela comparação indireta, não falando o meu nome, mas eu sabia que era pra mim. E isso de certa forma deu uma afetada na minha autoestima naquela época, então eu escondia sempre meus dentes, sempre sorria com a boca fechada, nunca tirava foto dando um sorriso assim, tipo, nunca. Então se você é o tipo de pessoa que pratica bullying por esse motivo ou qualquer outro que seja, não faça isso porque não é legal. Enfim. Eu terminei o ensino médio, foi passando o tempo, eu arrumei um emprego e só em 2016 que eu achei que realmente era o momento de eu colocar o aparelho. Eu tinha um problema porque por os meus dentes serem muito pra frente, isso acabou afetando a minha área respiratória do nariz. Então eu não conseguia respirar direito com essa região e só respirava pela boca. Aí a dentista até me incentivou a começar a respirar e forçar a respiração com o nariz, fechar a minha boca também, porque isso ia trazer um pouco da minha arcada dentária para trás e automaticamente já ia abrir o canal respiratório para poder respirar com o nariz. Eu confesso que o processo foi mega dolorido, porque os meus dentes eram muito tortos, então tinha muita coisa para fazer ainda no meu dente. Só que por um lado é bom, porque quando os seus dentes começam a doer, porque você sabe que eles estão andando. Então como vocês estão vendo nessa foto, os meus dentes eram assim, bem tortos no começo. Então cada dor que eu ia sentindo no decorrer do procedimento, eu ia sentindo bem, porque eu sabia que meu dente estava caminhando. Eu só não gostava muito quando o meu dente não doía. Os meus dentes, eles ficavam completamente parados e eu não sentia nenhuma dor. Eu não sei se precisa de alguma estabilização por um tempo para poder acostumar naquela região para poder continuar. Quando eu coloquei o aparelho, as dores que eu sentia iam de 1 a 2 semanas. Mas eu sabia que quando isso acontecia era bom pra mim. E uma coisa que eu reparei é que eu era um pouco chato também, porque a cada manutenção eu perguntava pra dentista o que eu ia reparar de diferença, porque sempre quando chegava no último dia, antes de eu ir de novo pra consulta, eu tirava uma foto dos meus dentes pra ver como que ia ficar os meus dentes pra próxima manutenção. O tempo que eu usei de aparelho foram 3 anos e meio. Você não deve colocar o aparelho já pensando no momento que você vai tirar, porque aí o tempo parece que só vai estender, só vai demorar muito mais pra você tirar o aparelho. Quando eu coloquei o aparelho nas primeiras semanas eu já ficava olhando pra ver como que tava, já ansioso pra tirar, só que daí vai passando o tempo e eu fui acostumando, fui esquecendo até, sabe, do tempo que eu tava com o aparelho. Então depois que passar 3, 6 meses, você vai reparar assim, ó, que vai passar muito mais rápido o tempo, porque você já vai ter esquecido que você precisa tirar. No dia que eu coloquei o meu aparelho, eu não conseguia fechar minha boca. Isso porque meu dente estava tão torto, tão pra frente, e os brackets normalmente eles têm um tamanho maior, então eu não conseguia fechar a boca, fazia um bico na hora. Só que tudo isso é questão de costume. Então depois de umas 3 semanas mais ou menos eu já tava conseguindo fechar minha boca normal, sem precisar forçar nada. Eu optei por colocar brackets transparentes. Eles são bem maiores mesmo que os convencionais, porém eu acho que ele era muito mais discreto. Eu não queria colocar aquele comum porque eu já me achava muito feio com o meu dente normal, então eu ficava imaginando eu com aquele aparelho convencional.
Eu achava que ia ficar pior ainda. Só que o único problema é que a diferença do transparente pro convencional é que ele quebra muito mais fácil. Então demanda muito mais cuidado também. Eu não paguei muito caro quando eu coloquei ele. Ficou R$500 junto com a primeira manutenção. Então esses R$500 ficou incluso a primeira manutenção, mais os aparelhos que eu tava pagando por eles. Tem lugares também que não cobram, mas tem lugares que eles cobram de R$1.000 a R$2.000 para você estar colocando esse aparelho. E a manutenção do meu foi R$20 a mais do que o convencional. Então era um pouquinho mais caro, mas não era um absurdo, entendeu? Então deu para eu poder conciliar e pagar tudo certinho. O que me deixou um pouco desesperado é porque numa das manutenções que eu fiz eu fiquei meio banguelo. O meu dente, ele tinha aberto um vão muito grande para poder estar mexendo nele e tudo mais. Ficou bem engraçado e eu ainda tive que ficar 4 semanas com os dentes assim. Só que daí na próxima manutenção já tinha fechado assim, ó, tipo na hora. Como eu falei no começo do vídeo, a cada manutenção que eu fazia eu tirava uma foto diferente para ver como que tava ficando o meu dente. Então eu recomendo vocês fazerem isso, se vocês quiserem, claro, para ter uma noção de movimento. Agora a pergunta é, eu achei que valeu a pena colocar o aparelho? Sim, com certeza eu acho que valeu a pena, porque foi tanto uma questão de estética quanto respiratório, porque se eu não tivesse colocado o aparelho eu não ia conseguir respirar direito com o meu nariz, e aí eu ia ter que ficar com o bocão aberto, respirando, e isso não é agradável. E até mesmo no quesito da estética. E agora eu vou deixar uma imagem rapidinho para vocês verem como ficou meu dente no decorrer desses 3 anos e meio e conferir se realmente não ficou bem melhor do que estava meu dente. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Eu não conseguia imaginar como ia ficar meu dente depois que eu tirasse o aparelho, mas só de imaginar que eu não vou precisar ter a dor de cabeça de ter que dar risada escondendo meus dentes já é um alívio pra mim. Você pode colocar também o aparelho convencional, não tem problema nenhum, gente, é normal, é eu que tinha essa cisma comigo mesmo, mas caso você tenha vergonha, existem diversos tipos de aparelhos que vocês podem estar colocando. Tem os transparentes, de porcelana, e existem todos os tipos de preços também que vocês podem pagar. Então é muito bom você fazer esse orçamento para saber quanto que você vai pagar, porque é um investimento que você vai pagar por anos. Lembrando que a dor que vocês vão sentir no decorrer das manutenções é completamente normal, tá bom? O tempo de manutenção de cada dente pode variar muito, porque às vezes o seu dente não é tão torto, então você pode ficar 1 ano. Às vezes o seu dente é mega torto, você pode ficar de 3 a 4 anos ou até mais. Então não tem um tempo certo que eu posso falar pra vocês, esse tempo que você vai ter que ficar com o aparelho, porque varia muito da situação de cada dente. Eu estava muito ansioso para poder gravar e postar esse vídeo para mostrar todo o procedimento de como era e como ficou meus dentes. Bom, então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar ele, se inscrever no canal. Lembrando que eu trago vídeos toda quinta-feira aqui para vocês, então toda quinta-feira a partir das 6 horas da tarde vocês podem dar uma olhada aqui no canal que vai ter vídeo novo. E até o próximo vídeo.